Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia aqui no seu canal Causa Operária TV. Nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, estamos entrando no ar com mais um Jornal da Noite aqui do seu canal 24 horas no ar, o seu canal combativo revolucionário. Neste programa de hoje, com muita comoção, com muita tristeza, né, queremos render nossas homenagens ao companheiro Antônio Eduardo, apresentador aqui do nosso canal, justamente também do nosso programa, do Resumo do Dia. Ele que apresentava o programa todas as terças-feiras, juntamente com o companheiro Henrique, e que também, em várias oportunidades, esteve comigo aí apresentando os programas às sextas-feiras, fazendo uma dobradinha que muito nos animava e que despertou aí também muitas mensagens da parte dos nossos amigos internautas, dos membros do canal. Companheiro Antônio Eduardo, de apenas 50 anos, que há 3 décadas militava conosco no Partido da Causa Operária, né, desde da juventude, ele que nasceu em 1970, já no começo dos anos 90, integrava a Aliança da Juventude Revolucionária, né, participou das mobilizações pelo Fora Collor, no começo da década de 90, ajudou a construir a juventude do PCO, a JR, participou desde os primeiros momentos desse projeto espetacular do nosso partido, da JR, que é a Universidade de Férias, que vai agora para a sua 46ª edição, a partir da semana que vem, do dia 5, e o Antônio Eduardo nos deixou no último domingo, uma parada cardíaca, depois de ter sido internado na sexta-feira com problemas respiratórios. Eu queria começar aqui essa nossa pequena homenagem, né, esse momento para dizer que, com certeza, a melhor homenagem é continuar a luta que o Antônio Eduardo, o Duda, como a gente carinhosamente o chamava no partido, a luta que nós travávamos juntos para colocar de pé essa ferramenta fundamental para a classe operária, que é o Partido Operário Revolucionário. Então, queria chamar a atenção de todos vocês. Antes a gente vai a um vídeo logo no começo, eu queria saudar aqui, né, já nesse começo de programa, as pessoas que estão conosco, né, nessa transmissão. Daqui a pouquinho eu mando boa noite para todo mundo, né? Vocês estão vendo aí algumas primeiras imagens que a produção colocou para a gente do Duda, né, companheiro que ajudou a legalizar o PCO na década de 90, foi dirigente do partido, ajudou a organizar o partido no estado da Bahia, foi nosso candidato ao governo da Bahia, né, denunciou as mazelas da direita baiana, do Antônio Carlos Magalhães, né, na perseguição à população pobre, à população negra daquele estado, por isso chegou a ser preso, foi perseguido, né, e que se dedicou depois à sua própria, por um período, à sua formação acadêmica, se tornou professor universitário, né, e na universidade, como professor da área de ciências sociais, se dedicava aí ao estudo da história, à difusão do marxismo, mas principalmente na atividade militante, né, e no último período ele vinha ajudando a organizar o partido no interior da Bahia, a partir ali de Feira de Santana, na região do Recôncavo Baiano, ele que era professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né, foi presidente da Associação de Professores daquela universidade, militante atuante contra a destruição do ensino público, né, por parte do governo federal, ajudou a organizar as greves da categoria, participava do movimento nacional da categoria, do ANDES, do Sindicato dos Docentes do Ensino Superior, era militante da oposição à direção do ANDES e participou aí ativamente, né, também da luta contra o golpe, né, pela liberdade do ex-presidente Lula,
nos anos de 2017, 2018, 2019. Participou da conferência que nós fizemos em 2018, né, Conferência Nacional é Lula ou Nada, né, a conferência em torno do lançamento da candidatura presidencial, da mobilização pela candidatura do ex-presidente naquela oportunidade. Esteve conosco nas manifestações em Brasília contra o golpe, pela anulação do impeachment, né, da presidenta Dilma. Bom, e que então vinha no último período impulsionando a formação dos comitês de luta, né, principalmente na região de Feira de Santana, e se dedicava aqui conosco ao trabalho de propaganda e agitação do partido. Né, participava de debates representando o PCO, né, em nível nacional, trabalhava no comitê de redação do jornal Causa Operária, também como redator do diário Causa Operária, né, e aqui no nosso canal atuava como apresentador aqui no nosso programa, também no Panorama Brasil, né, apresentando aí também o programa em algumas oportunidades. Então, com muita tristeza, né, mas também nós queremos aqui saudar, render nossa homenagem à importância da militância, da atividade do companheiro, né, e que o exemplo dele de dedicação, de luta, de clareza, né, em torno de questões fundamentais da luta revolucionária, de um ponto de vista geral, da importância do marxismo, da importância fundamental da luta contra o golpe nesse momento, né, nos últimos anos, de impulsionar o trabalho da juventude, né, em defesa da educação, sirva de exemplo, né, e principalmente essa atividade em torno de construir essa ferramenta fundamental para a classe operária, o Partido Operário Revolucionário. Eu vou pedir para a produção, então, colocar aí um trecho, um vídeo daquela que foi a última participação do último programa comigo, um programa na sexta-feira, no dia 11 de dezembro, o último programa que nós tivemos junto aqui. Ainda na semana passada, nós tivemos em reunião conjunta, reunião de pauta do jornal Causa Operário, ele participava do comitê de redação, né, apresentando, ele vinha atuando como editor da área do jornal que trata justamente de história e de marxismo, né, sendo uma peça importante nesse trabalho no jornal Causa Operário, participando do conjunto dos debates sobre a elaboração política do jornal, e nesse momento estava dedicado, inclusive, à preparação de textos, de materiais para a nossa Universidade de Férias, né, que tem justamente como tema a questão do stalinismo. Ele escreveu vários artigos a respeito do assunto, né, e com certeza deixa uma lacuna que nós todos, militantes do partido, precisa suprir a partir de um trabalho coletivo em todo o nosso país e também no exterior, com certeza. Bom, vou pedir então a produção, solta para a gente aí o vídeo da participação do Eduardo num programa junto comigo, então no último dia 11. Vai lá. Debate muito interessante aí com companheiros da França. Então a gente tinha destacado aqui na pauta a questão do governo Macron nesse momento e a política externa, né, a política da extrema-direita, né, em relação ao centro político, que é uma situação muito parecida com o Brasil. Então, com você, Eduardo. Hoje à tarde nós tivemos uma presença importante no nosso programa História das Repressões, que foi o professor Plínio Prado, e ele fez um apanhado da situação da França e da Europa, né, com diz respeito às leis, né. O Macron, ele apresentou uma lei para favorecer a repressão na França, né. Teve, inclusive, reação da população, e Macron utilizou da força bruta, né. Um dado importante é que a pauta colocada, inclusive, de uma espécie de escola sem partido, utilizando como parâmetro a questão da luta contra o Islã. Então, com pretexto de combate ao terrorismo, está se estabelecendo a censura, uma perseguição
né, em relação aos muçulmanos na França. E, além disso, esse processo se amplia com a questão da Covid. O professor ele deu um dado interessante, que é o seguinte, que no começo da pandemia, quando teve o primeiro processo de confinamento, vários franceses questionaram, né, colocaram cartazes e tal, questionando isso daí. E toda pessoa que colocou um cartaz ou fez uma crítica ao confinamento, ele sofreu processo, ou foi perseguido pelo governo. O que mostra que essa política, né, do centro, no caso do governo Macron, que é uma espécie de antecipação da Operação Biden nos Estados Unidos. O Macron foi um processo onde a esquerda francesa foi levada a apoiar o Macron em contraposição a Marine Le Pen, que era uma candidatura da extrema-direita. Mas o governo do Macron ele vai se colocando concretamente como um governo de extrema-direita, ou seja, o centro político caminha para adotar o programa da extrema-direita, como é a perspectiva do Biden, como a gente tem visto já na constituição do Ministério, e aqui no Brasil, né? Se você analisar bem, esse centro político ele implementa a própria política da extrema-direita e a política para 2022, caso eles consigam, espero que não, evidentemente, é a adoção não da política do centro, mas a política tradicional da direita pelo próprio centro. É isso aí. Voltamos então, vocês viram aí uma das últimas participações. Com certeza nos próximos programas vamos mostrar outros momentos, né? Ele participou na última terça-feira. Vocês viram aí a lucidez, ele nesse momento aí fazia comentários sobre a situação na França, né? E o Eduardo sempre com essa tranquilidade, essa posição clara, fruto da compreensão, a experiência política desenvolvida pela militância no partido, né, pelo estudo coletivo do marxismo, desenvolvido junto com o PCO. Bom, nós agradecemos muito aqui as manifestações, já vou falar aqui com o pessoal do chat. Eu queria antes, então, ler, vamos citar aqui algumas manifestações pela morte do camarada. Eu queria começar lendo, muita gente já teve a oportunidade de ver durante o dia, a nota publicada pela Executiva Nacional do PCO, né, que você pode ter acesso depois aí no nosso chat, no nosso site, né, causaoperária.org.br, né, a nota intitulada Perdemos Duda. Então eu vou ler para vocês aqui. Antônio Eduardo Alves de Oliveira, nosso querido Duda, faleceu na tarde deste domingo, 27, aos 50 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca na cidade em que nasceu, Feira de Santana. Um dos fundadores do Partido da Causa Operária, sofria de diabetes e apresentou dificuldades para respirar na última sexta-feira, quando foi internado. A suspeita de infecção pelo coronavírus ainda não foi descartada pelos médicos, que recorrerão ao exame póstumo para obter o diagnóstico. Duda dirigiu por um período a regional do PCO na e recentemente dedicava-se à construção do trabalho partidário em Feira de Santana e região. Começou a militar na corrente Causa Operária no início da década de 90 e tomou parte ativa no processo de legalização do partido. Com cerca de 20 anos, cursava Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. Integrou a Aliança da Juventude Revolucionária, a recém-criada corrente estudantil do partido. Destacou-se na luta contra o governo de Antônio Carlos Magalhães, do PFL, tendo sido preso e processado por confrontar a CM em uma manifestação. Foi, posteriormente, um dos editores do jornal Juventude Revolucionária. Seguiu carreira na universidade, formando-se em doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, em 2010. Lecionou em diversas universidades na Bahia e, nos últimos 9 anos, atuava como professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRBA. No partido durante todo o período como militante no movimento sindical dos professores universitários. Integrou a corrente sindical nacional Causa Operária e se destacou na luta dentro do Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades, ANDES, como representante da corrente nacional de oposição Educadores em Luta.
Elegeu-se diretor da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo Baiano, APUR, da qual foi presidente. Participava recentemente da mobilização contra a volta às aulas de pandemia da Covid-19, realizando diversas ações em seu estado. O companheiro que perdemos foi um colaborador ativo na imprensa do partido, deixando ao longo dos anos inúmeros artigos sobre variados assuntos, da luta sindical a problemas teóricos e históricos do marxismo, do jornal Causa Operária e do diário Causa Operária, onde atuou como colunista. Como cientista social por profissão, escreveu sobre vários temas, também para publicações acadêmicas, sempre aproveitando a oportunidade para expor uma análise marxista da luta de classes no Brasil e na América Latina, além da história da Bahia e do movimento estudantil. Homem culto e de grande leitura, tratava com desenvoltura problemas de história, da luta de classes e da teoria revolucionária. Durante o último ano, atuou como editor nas páginas dedicadas ao tema de História e Marxismo no jornal Causa Operária. Colaborou ainda na Causa Operária como comentarista do programa Análise Sindical e apresentador aqui do Resumo do Dia. Duda participou intensamente das polêmicas conduzidas pelo partido com a esquerda pequeno-burguesa desde o início deste século. Nos primeiros anos do governo Lula, contribuiu para a crítica do partido à política sectária e capituladora de ruptura com a Central Única dos Trabalhadores e criação de uma nova central. Arguto, analista da luta política nacional e, em particular, da esquerda pequeno-burguesa, contribuiu em diferentes oportunidades na discussão no interior do partido, em reuniões nacionais, conferências e congressos. Sempre modesto e discreto, trazia informações detalhadas sobre a luta sindical dos professores e levantava questões instigantes, que tantas vezes contribuíram com as conclusões políticas do partido. Com um riso estridente, irônico e zombeteiro, lançava comentários e conclusões certeiras nas reuniões de direção e em conversas pessoais. Vou para o final. O PCO acredita que a melhor maneira de homenagear o companheiro é estimular o contra o golpe de Estado e intensificar os esforços necessários à construção de um partido operário de massas e na luta pela revolução proletária e o socialismo. É isso aí, companheiros. Companheiro Antônio Eduardo, presente, né, na luta que o nosso partido leva adiante, agora também lembrando aí a sua luta e a participação, a contribuição que ele deu a esse nosso trabalho. Só antes de passar para o Edson e destacar mais 2 ou 3 mensagens de pesar recebidas, né, queria saudar rapidamente os companheiros que estão participando conosco no chat, pedir desculpas aqui o atraso. A gente está tendo problemas muito técnicos, assim, graves com a internet, estão dificultando às vezes um pouquinho a transmissão, então vocês nos desculpem se tiverem maiores problemas, e a gente também foi tomado, teve um dia atribulado, tomado por essa surpresa, né? Nós vamos procurar aqui, então, com a ajuda de vocês, levar adiante o programa. Saudar e já agradecer ao companheiro Ernesto Abdala Filho pela participação e também pela sua contribuição, o superchat. Muito obrigado ao companheiro Ernesto, um exemplo aí a ser seguido pelos demais companheiros. O nosso boa noite para Ana Matos, para o Rude Pride, para o companheiro Para Aqui Postar Só Tendo Face, que também já mandou aqui a sua contribuição, a sua figurinha. Muito obrigado, bom exemplo para ser seguido. A companheira Ângela Silva, boa noite aí, o Ernesto dizendo, né, um grande Eduardo, um exemplo de combatente, lutador inesquecível. Companheira Ângela Silva, o companheiro Sérgio Salgueiro, né, mandando seus sinceros sentimentos, uma pessoa inteligentíssima, combativa e fundamental. O companheiro Sem Chance, destacando também o Eduardo como um grande homem. A companheira Denise Prates, muito obrigado aí também pela sua mensagem, lamentando aí a perda do companheiro Eduardo. Era inteligente, dava contribuições de grande valor. Então, estou muito triste, diz ela. O companheiro Carlos Moreira,
a companheira Angelina Dias, dizendo, companheiro muito querido. Bom, Adriana, Sem Chance, a Alisson Hilário, a todos, a Rosa, a companheira Rosa Cavalcante, Denise Prates, Vanderlei Sambuque, desta vez eu consigo, Lísia Sakai, companheira também diretamente do exterior, muito obrigado, também lamentando muito pela perda para o partido e para todos, Anderson Silva. Bom, muito obrigado a todos vocês, em nome desses que eu citei, eu agradeço a todos, né? E, bom, peço a vocês que compartilhem o link desse programa, mas que para que mais pessoas vejam aí também nossa homenagem justa, muito modesta, né? Mas justa homenagem ao companheiro Antônio Eduardo, né? Agradecer também ao stick, a figurinha enviada pelo Desta Vez Eu Consigo. Muito obrigado. Esse Antônio Eduardo compreendia a importância, né, da gente levar adiante esse trabalho revolucionário de um canal independente, combativo, próprio dos trabalhadores e de todas as ferramentas, né, para sustentar a luta revolucionária independente da imprensa capitalista. Então, você que está aí nos assistindo, ajude a divulgar e também a sustentar esse canal que é de todos nós. Vai lá, Edson. Boa noite, companheiro Edson Dorta. Desculpe, na emoção aqui, acabei de anunciar a sua participação, mas eu passo a bola para você dar uma boa noite e já destacar aí algumas notas de pesares. Aí. Vai lá, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Eu tenho aqui também umas 2 notas para ler, mas antes de ler as notas, eu também queria deixar aqui uma homenagem à memória do Antônio Eduardo, o Duda, né? Carinhosamente chamado por nós. E eu tive muita experiência com ele, né? Eu comecei a militar no partido, no movimento estudantil. Na época eu era do DCE da PUC. A da JR, montou uma chapa de delegados para o Congresso da Uni, e ele que coordenava a nossa chapa de delegados para o Congresso da Uni. Então, eu lembro uma das coisas que ele me ensinou, e ensinou também para a juventude da época, que fazia parte dessa bancada, era o caráter, né, do PCdoB no Congresso da Uni e das outras organizações de esquerda, né, a esquerda pequeno-burguesa que a gente tanto combate hoje, né, decorrente da política dela. E eu lembro que a gente era muito inexperiente, chegou naquele congresso com muitos delegados, as bancadas todas formadas no ginásio, e aí ele, para ensinar a gente de que a gente precisava se organizar e ter uma bancada própria, organizada, ele colocou a gente para entrar no meio de uma bancada de uma organização dentro do PT, né? E aí ele falou assim, entra lá e panfleta lá e explica a política do partido. Quando a gente foi entrar na bancada, obviamente a gente já foi escorraçado pela bancada. E aí saiu escorraçado e perguntou para ele, porra, meu, você mandou a gente ir nessa bancada para ser escorraçado? Aí ele falou assim, isso aí é para você aprender, para vocês aprenderem que vocês têm que ser organizados e montar sua própria bancada. Ninguém consegue entrar na outra bancada para tentar discutir a política. Você tem que montar sua própria bancada. Uma experiência que a gente adquiriu na época do movimento estudantil, e a capacidade dele, a experiência que ele teve no movimento estudantil, obviamente levou a ele também ter todo esse desenvolvimento na atividade de docente, né? Na atividade sindical de docente, por isso que ele também se transformou em presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E aí, aproveitando, já vou ler aqui a nota da reitoria da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que soltou uma nota de pesar pela morte do nosso companheiro. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do professor Antônio Eduardo Alves de Oliveira, ocorrido na cidade de Feira de Santana, na noite deste domingo, 27 de dezembro de 2020. Docente da Universidade Federal do Recôncavo Baiano desde 2011, com lotação no Centro de Artes, Humanidades e Letras, o professor Antônio Eduardo teve grande contribuição na construção da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, atuando no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, presidiu e compôs, por várias ocasiões, a diretoria executiva da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo, APUR Sindicato. Ao tempo em que registra o seu pesar, a Universidade Federal em Recôncavo Baiano manifesta condolências aos familiares e amigos e colegas pela irreparável perda ocorrida. Reitoria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E nós temos aqui também, né, uma nota de pesar da oposição da ANDES, né, que o título é Companheiro Antônio Eduardo presente. Aí eles falam, o Fórum renova a ANDES, registra com imensa tristeza a perda do companheiro Antônio Eduardo Alves de Oliveira. Companheiro Antônio Eduardo, nosso Eduardinho, foi vítima de uma parada cardíaca na noite deste dia 27 de dezembro. A causa desses eventos ainda estão por ser investigadas pelas autoridades médicas, que não destacam o Covid-19. Antônio Eduardo dedicou sua vida à luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, na qual militou incessantemente, sendo representante da entidade em vários eventos do ANDES e em comandos nacionais de greve. Eduardo se jogou na luta por uma orientação política adequada para o ANDES, no momento do golpe de 2016, contra a qual lutou de forma incansável, juntando-se ao Fórum Renova ANDES desde os seus primeiros passos em 2013. E em 2018 integrou a chapa que a Renova lançou para disputar a direção sindical. Eduardo morreu lutando pelo fim do governo Bolsonaro na linha da frente de combate. Sua perda é irreparável para nós do Fórum Renova ANDES. Estamos imbuídos da tarefa de homenageá-lo, prosseguir no combate de sua vida. Coordenação do Fórum Renova ANDES. Ok, Edson. Destacar também aqui a nota de pesar enviada pela Associação dos Professores da Universidade, que é a Universidade do Recôncavo, a qual foi presidida pelo companheiro Antônio Eduardo, ou Eduardinho, ou Dudu, como chamavam por lá. Só destacar aqui um parágrafo: por sua habilidade, capacidade, espírito solidário e incansável atividade política, Eduardo é parte de nossa história e se escreve em momentos de construção coletiva, para sempre parte de nossas memórias. Estrela, mais um outro trecho, estrela vermelha no céu sombrio dos governos fascistas, escarificou frase de esperança, de perseverança e de permanência ao lado dos trabalhadores, de trabalhadoras e de populações minoritárias do Recôncavo, não deixando de nenhum de nós dúvidas sobre a necessidade de permanecer e insistir na construção de uma sociedade sem opressão. Finaliza dizendo: aprendemos muito com Eduardo, a nós resta eterna presença, inconteste energia, abastecendo nossa força, avermelhando nossa alma, apertando nossas mãos com solidariedade e fazendo-nos ainda mais certos de que sua passagem aqui valeu muito a pena para nós. Avante, Eduardo presente. Companheiros, então, com toda essa emoção desse começo de programa, né, nossa saudação também aos familiares e
aos amigos do companheiro Eduardo Duda, né? E vamos seguir à frente nessa tarefa da qual ele participou, ele foi um dos construtores, que é colocar de pé o Partido Operário Revolucionário e esse canal fundamental que é a imprensa independente e combativa, né? Então, nós contamos com vocês aí nessa luta, contribuam aí espalhando, né, nosso programa, o link do nosso canal e participando aqui do nosso canal. Bom, vamos em frente, né? Para destacar mais algumas notícias do nosso dia de hoje, chamando a atenção, bom, que no momento de crise aguda, a Petrobras acabou de anunciar um aumento, mais um aumento nos combustíveis. Vou passar para o Edson para ele falar rapidamente sobre o tema aí. Hoje nós vamos, agora na segunda metade, nós vamos ter que ser breve nos próximos assuntos aqui, mas vocês nos desculpam aí pela ocasião. Vai lá, Edson. Toninho, você continua aí, que eu tô com um problema aqui na internet. Tá ok. Ó, destacando aqui, então, a Petrobras anunciou um aumento de 5% no preço da gasolina e 4% no óleo diesel. Os reajustes já passam a valer a partir de amanhã, dia 29, e no ano a gasolina teria acumulado uma redução de 4%, obviamente uma queda que não se verificou no bolso da população, né? Que cada vez que reduz lá na ponta, a gente aqui não sente absolutamente nada, mas toda vez que tem um reajuste, né, aí a população, rapidamente a gente vê esse reajuste chegar lá nas bombas de combustíveis. Bom, outra coisa que, enquanto crescem o preço dos combustíveis, um destaque dado por especialistas da Fundação Getúlio Vargas foi a expectativa de vida do brasileiro deve cair até 2 anos, né, nesse período, pela primeira vez desde 1940, né, que é a primeira vez em 80 anos que vai haver uma queda na expectativa de vida da população brasileira. Obviamente que isso é atribuído aí a violenta mortandade, ao verdadeiro genocídio da Covid-19. Né? Mas é evidente que a situação tem outros agravantes. Né? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a própria Covid não é obra do acaso. Né? Nós destacamos aí nesse final de semana, o nosso programa aqui do canal, o resumo da semana tratou disso, que um levantamento feito por órgãos internacionais e também declarações do ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich, evidenciou que o Brasil deve ter pelo menos 20% a mais do que os números declarados de mortes. Se incluir aí as pessoas que foram enterradas com sintomas da Covid e que apresentavam pelo menos 3 sintomas. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que quando a pessoa, mesmo não sendo testada, mas que tem pelo menos 3 desses sintomas da Covid, elas sejam contabilizadas como sendo mortes causadas pela doença, na pandemia. Então, esse total no Brasil superaria aí a casa de entre 30 mil pessoas. Então, o país teria, nesse momento, segundo essas estimativas internacionais, e declarações do próprio ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich, entre 220 e 230 mil mortos, né? Evidenciando aí a fraude, apenas um dos aspectos da fraude que nós temos da chamada subnotificação, né? Que é ocultar as pessoas que morrem com os sintomas da doença, né? Mas que não são testadas, até porque não tem testes. O teste no Brasil é uma raridade, né? Uma minoria da população que é submetida a teste, e mesmo entre os doentes, os enfermos, né, muita gente deixa de ser testada e não tem esse atendimento, certo? Edson, se você já tiver resolvido o problema, eu toque, porque eu estou sem retorno. Eu vou seguindo aqui na pauta, qualquer coisa você me avisa aí. Manda aí um recado para ele aí também. Bom, eu vou seguindo na pauta.
na nossa pauta aqui, destacar pesquisa publicada ontem pela Folha de São Paulo, dizendo que 72% da população diz que a inflação deve atingir a maior alta agora no governo do governo Bolsonaro. Né? 72% dos entrevistados mantiveram em dezembro a expectativa de que vai haver um aumento da inflação. Né? Esse é o maior patamar registrado pelo Instituto para as Previsões durante o governo Bolsonaro. É evidente que a percepção da população, mesmo com os limites das próprias pesquisas, né, que a gente aqui denunciou várias vezes, mas é evidente que a população tem a clara percepção, né, de que a situação está saindo totalmente de controle, né? Não há um efetivo controle da situação. A população sentiu no bolso a alta dos produtos alimentícios nos últimos meses e que se intensificou agora nos meses de novembro e dezembro, no final do ano. Né? Com a população, uma parcela enorme da população, milhões de pessoas, vendo decair o recebimento do auxílio emergencial, que já era uma miséria de R$ 600, passou a ser de 300 em setembro, e agora, finalmente, agora termina agora nesse mês, e não há nenhuma previsão do pagamento desse ou de outro benefício a partir de janeiro, mas a população sentiu na carne, né, a política aí não só do governo, mas também dos abutres capitalistas que procuraram abocanhar, né, a receita de alguns setores aí um pouquinho maior nesse final do ano, com o 13º salário, com uma enorme elevação dos preços dos produtos alimentícios, principalmente. Né? É uma situação totalmente fora de controle, né? O que a gente tem aí enfrentando. Né? Bom, e a gente até mostrou que a variação do IPCA nos primeiros 15 dias de dezembro apontavam aí uma perspectiva de alta recorde já no mês de dezembro, sinalizando aí um começo de ano. Estamos caminhando para uma situação que tende a estagnar a inflação, né? Onde há uma retração econômica, né? Há uma desaceleração da produção, um retrocesso econômico, mas, ao mesmo tempo, né, vocês estão vendo aí a marca, né, que passou de 1% a previsão do IPCA 15, né, nos primeiros dias de dezembro. Um dos maiores índices aí, vocês viram aí do último período. Isso aí sinaliza para uma alta inflacionária em geral, e a gente sabe que a população trabalhadora é quem mais sente na pele, né, essa marca, esse coice da inflação. No momento, inclusive, o salário mínimo vai ter um reajuste ultra miserável a partir de janeiro, né, e quando nós também começamos o ano sem que dezenas de milhões de pessoas tenham nenhuma renda, né, com o fim do auxílio emergencial, né, o que coloca a necessidade de uma mobilização, que os sindicalistas abandonem as suas férias, né, abandonem a política de ficar em casa, né, curtindo férias, com os sindicatos fechados, como já vem acontecendo há meses, e se levante efetivamente uma mobilização em todo o país. Bom, indo em frente na nossa pauta, eu acho que o companheiro Edson voltou aí, Edson. Voltei. Bom. Beleza. Então, eu vou levantar a bola para você comentar aí o caso do... Bom, no STF... Hã? Mexe aí.
Voltamos. Desculpem aí a nossa falha técnica, problemas aí na nossa transmissão, a maldita internet aí nos sabotando aí. Mas nós estamos de volta. A gente comentava aí sobre a meia medida, né? Quando se trata coisas a favor do Lula, são sempre medidas parciais, que não mudam a situação. No fundamental, segue aí a política de perseguição e de colocar o Lula na ilegalidade, para fora da estrada. Bom, para acelerar aqui, vou passar para o Edson, para ele comentar o próximo tema, que é, depois da eleição, tem novo apagão no Amapá, Edson? Vai lá. Exatamente, a eleição ela foi suspensa pelo apagão, decorrente aí da privatização da energia elétrica no Amapá. Eles correram lá para fazer uma gambiarra, né, que a gente chama. Aquela gambiarra só para acontecer a eleição. E aí eles realizaram a eleição para dar a vitória aí para o candidato do Centrão. E após as eleições, não é que tem um novo apagão no Amapá, Toninho? Um mês depois da interrupção do fornecimento de energia elétrica, que instalou-se o caos no Amapá, capital do estado, Macapá, voltou a registrar falta de luz neste domingo, dia 27. Um problema em outra subestação deixou às escuras a zona norte da região da capital do Amapá, Macapá. A origem do problema, segundo o governo local, né, que é o governo bolsonarista nesse momento, nada tem a ver com o que deixou o estado no escuro por 22 dias. Em 3 de novembro, o fornecimento de energia foi interrompido após uma explosão na subestação de Macapá, que atendia quase toda o Amapá. Na verdade, é que a privatização da energia está mostrando aí as suas consequências, né, Toninho? Eles foram lá, correram para fazer uma gambiarra para que a eleição acontecesse, mas o problema continua. A energia elétrica lá está sem assistência, sem manutenção, e o problema vai se estender porque foi feito só uma gambiarra. É isso que está acontecendo, e é por isso também que a gente tem que mostrar aí o que significa privatizar os serviços públicos e os serviços de necessidade para a população. É o caos, como está acontecendo no Amapá, e tende a ocorrer no Brasil inteiro com esse processo de privatização de todos os serviços que o governo golpista e os direitistas aí que estão no Congresso Nacional, que se chamam de centrão, democráticos, propõem para o país. Ok, indo em frente na nossa pauta, já na reta final do nosso programa, queria lembrar você que nós estamos há pouco mais de uma semana para o início do maior curso de formação política revolucionária do país, né, e, quiçá, do mundo nesse momento, né, mesmo em tempos de pandemia, diante da importância fundamental da teoria revolucionária. Essa ferramenta fundamental, o Partido Operário Revolucionário, o PCO e a Aliança da Juventude Revolucionária realizam a partir da próxima terça-feira a 46ª Universidade de Férias. Você já sabe, o tema desta edição da universidade é o marxismo, né? O que foi o marxismo, uma análise marxista sobre o tema, as aulas que serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, sem dúvida alguma, né, o maior especialista no assunto, né, militante, um verdadeiro marxista revolucionário, um militante, dirigente, presidente nacional do PCO, né, dirigente, um estudioso há mais de 40 anos de militância política e organizador, né, fundamental dessa atividade. Para se inscrever, você já sabe, a produção colocou aí para a gente, você pode acessar a página, né, da Causa Operária da Universidade de Férias. O endereço é universidadedeferias.pco.org.br e fazer lá a sua inscrição. Mas se você tiver, também pode entrar em contato conosco e garantir a sua vaga. Nós já temos mais de 800 pessoas confirmadas,
né? E o nosso objetivo é atingir a meta de 1.000 pessoas, né? Segue também a campanha aí. Vou pedir para a produção colocar aquele cartazinho que tem os nossos telefones aí, para que você, querendo ter qualquer dúvida, e se você também quiser contribuir, né, para que alguém possa... Tem pessoas empregadas, estudantes que estão querendo fazer a universidade e estão com dificuldade de pagar a inscrição, você pode contribuir, adotando aí um bolsista da Universidade de Férias do PCO. Entre em contato aí com qualquer um desses telefones, telefone, zap, pode mandar sua mensagem, e a gente atende você também para tirar dúvidas, né, para maiores informações. E a partir de terça-feira da semana que vem, às terças e quintas, né, desta vez a universidade vai ser transmitida exclusivamente para as pessoas que se inscreverem, né? O sinal não vai estar aberto aqui no nosso canal, à disposição de todo mundo, apenas para as pessoas inscritas, mas que serão, muita gente, né? O nosso objetivo é bater a meta de 1.000 inscritos, né, entre companheiros de todas as regiões do país e do exterior. Bom, e a importância da teoria revolucionária é justamente para a gente não cair nessas coisas que nós estamos vendo na esquerda, na confusão política em que está metida a esquerda brasileira. Então, eu vou só levantar aqui e peço o Edson para participar também, comentando, né, que hoje parlamentares dos partidos da esquerda parlamentar, o PT e o PCdoB, e também os partidos da esquerda golpista, né, o PDT e o PSB, eles participaram da primeira reunião de campanha com o deputado Baleia Rossi, que é o presidente do MDB e é deputado e candidato a sucessão à presidência na Câmara, né, na chapa que está sendo organizada, né, campanha organizada pelo atual presidente, o Rodrigo Maia, né? Eles não anunciaram de maneira unificada, esse bloco da esquerda, o apoio ao MDBista, já que tem toda uma conversa sobre o lançamento do candidato da esquerda. No entanto, o que chamou a atenção é o seguinte, e aí eu chamo a atenção para você que está nos assistindo, refletir e comentar. Os partidos de esquerda cobraram compromissos do candidato do MDB. Compromissos como, por exemplo, dar espaço para a oposição na casa, não barrar comissões parlamentares de inquérito, CPI, convocar ministros do governo para prestar esclarecimentos, né, e pautar determinados projetos, derrubar decretos presidenciais. Agora, eu pergunto a você, Edson, depois que o PT e essa esquerda confiaram num outro cara que era presidente do MDB, chamado Michel Temer, né? E aí deu no que deu. Será que não seria melhor eles acreditar em Papai Noel, Coelhinho na Páscoa, do que acreditar no Baleia Rossi, acreditar no MDB de novo, né? De que dá para chegar a um acordo com o Rodrigo Maia e o Baleia Rossi? O que você acha? Isso daí parece, sabe o quê? Parece a campanha salarial dos Correios. O pessoal ir na direção da empresa dos Correios e pedir compromisso da direção da ECT que eles não vão diminuir o salário, que eles não vão exigir mais metas e que a privatização não vai acontecer. É uma coisa assim de gente fora da terra, né? Você vai pedir para o patrão, para aquele que te golpeou, para aqueles que estão aprovando, como foi colocado pelos nossos próprios, pelas nossas próprias matérias aí do jornal e dos programas no COTV, de que o Baleia Rossi aprovou 90% de todas as propostas do governo Bolsonaro, né? E a gente teria, eu não sei, mas o governo Temer deve ter aprovado 100%. Aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma trabalhista, aprovou todos os ataques aos trabalhadores. Agora nós vamos pedir um compromisso para que ele ceda espaço para a esquerda e garanta aí os interesses que supostamente a esquerda está defendendo no Congresso Nacional. É um negócio de gente drogada, não é não, Toninho?
O pessoal mostra, por outro lado, um enorme oportunismo, né? De gente que está defendendo seus próprios interesses, aí um carguinho ali, numa comissão ali, acolá, uma vantagem super rala, e o interesse da classe trabalhadora fica para trás, né? E, por outro lado, também, quem acredita, muita gente confusa com essa política, mostra a importância de você ter uma teoria, uma compreensão revolucionária, né? Daí a gente remete justamente para a importância de estudar a Revolução, de estudar acontecimentos, como é o caso do curso que a gente começa na semana que vem. Bom, indo em frente, né, no meio dessa loucura toda, o Brasil completou hoje 7 milhões e meio de infectados passou de 7 milhões e meio de casos de Covid, né? As mortes oficialmente somaram aí, se aproximaram de 192 mil mortos, né? Em números da tarde eram 191.500. Fechou agora à noite, segundo os dados da imprensa golpista, junto com as secretarias de saúde, 191.600 mortos, né? Como a gente falou já nesse começo do programa, números totalmente tão absurdos que são desmentidos até por quem esteve lá no Ministério da Saúde e sabe bem qual é o tamanho da fraude, né? Ele contou só uma parte. Contou aí, o Nelson Teixe falou que pelo menos deve ter mais 30% em cima de 130 mil mortos. Bom, e no mundo todo, né, a situação também de controle, né? Embora aí os dados divulgados nesse momento dos Estados Unidos deram uma reduzida e foram de 1.230 mortos, números divulgados nas últimas 24 horas, mas em todo foi superado, está se aproximando a marca de 1.800.000 mortos, né? Fica claro, fica claro que a campanha da vacina para jogar areia nos olhos da população, porque por enquanto segue a pandemia e a situação fora de controle. Fala, Edson. Eu queria comentar, aproveitando aqui o falecimento do companheiro Antônio Eduardo, eu queria comentar aqui a crescente quantidade de mortos no Brasil por ataque cardíaco, né? Que não são registrados como Covid, mas é a olho nu, né? É visível que houve uma quantidade enorme de pessoas que estão morrendo aí por ataque cardíaco sem antes ser diagnosticado como Covid. Todo mundo sabe que um dos problemas do Covid é a insuficiência respiratória que provoca parada cardíaca. Ou seja, exatamente, nós teríamos exatamente. Dobrar esse número aí, né, Tony? Bom, por último, Edson, para a gente caminhar para o nosso fecho do programa, está dando nosso teto, o ex-presidente da Bolívia e principal liderança do maior partido de esquerda daquele país, o Evo Morales, né, reforçou a necessidade, em pronunciamento, de discutir o papel das Forças Armadas bolivianas, né, dizendo temeroso aí por uma situação golpista ainda naquele país. Segundo ele, a questão do golpe ainda é válida. Nas palavras dele, se trataria de uma luta ideológica, programática, uma luta cultural, social, comunitária, né? E naturalmente também uma luta eleitoral. Ele destacou aí numa assembleia de seis federações do Trópico, né, que reuniram mais de 700 comunidades locais da província de Chapare, mostrando aí que o Evo Morales continua procurando organizar os setores camponeses, setores indígenas, né, como principal liderança desse setor do qual ele é egresso, né, da onde é a sua origem, a sua principal base política, e que constitui a população indígena, constitui a maioria do povo e do proletariado boliviano. Ele falou do perigo, falou que houve uma divisão nas Forças Armadas de um setor que queria impedir a posse do presidente eleito, né, que eles chamam de Lúcio, o Luiz Arce, né,
reforçou, né, embora de maneira tímida, né, a importância da mobilização popular, né, para conter essa onda reacionária e do perigo de um novo golpe na Bolívia. Né, chama a atenção, mostrando evidentemente que o problema da votação não resolve, né, a ilusão que se tem aqui no Brasil de que uma votação, e até na Câmara dos Deputados, vai mudar a situação, e o Evo Morales, né, que mesmo o partido dele tendo ganho as eleições, está aí discursando, dizendo que essa situação não se resolve simplesmente pela questão eleitoral. Bom, nós vamos por aqui, eu vou passar para o Edson. Eu ia pedir para um comentário futebolístico do Edson, eu não sei se o Edson assistiu, eu tive desprazer. E o Bolsonaro hoje, para fazer demagogia, estava jogando futebol lá em Santos, né, no estádio da Vila Euclides. E aí ele fez um gol em que o atacante toca para ele, só tá ele e o outro atacante, a defesa toda ficou para trás, ele toca e ele está impedido, o Bolsonaro, e ele faz o gol. Quer dizer, até gol do Bolsonaro né? É apelação, é armação. O goleiro ajudou, deixou a bola entrar. O Bolsonaro é tudo falso, né? Quer dizer, o ano de 2021 tem que começar com a luta pelo fora Bolsonaro, né? Com você. Eu não tive o desprazer de assistir essa cena aí, mas se contando, a gente já sabe que tudo que ele faz é fraudulento, né? Tipo como ir em todos os estádios e vestir a camiseta de todos os times. Eu acho que o que dá para extrair aí de positivo dessas perambulâncias do Bolsonaro nos estádios de futebol é que ele não é tão bobo como a esquerda pequeno-burguesa de achar que não é importante você ter uma relação com o futebol no país do futebol, né? De saber que a classe operária preza o futebol e por isso você tem que interferir no futebol, na discussão do futebol, é isso aí, inclusive relacionar com a política. É isso. É isso. Encerramos por aqui. Amanhã, destaque na nossa programação, a partir das 16 horas, análise política em transmissão simultânea com a TV 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Né? Resumo do dia, volta amanhã às 20h30. Obrigado a vocês, desculpem aí pelas nossas falhas técnicas, e mais uma vez, muito obrigado a todos pela enorme onda de solidariedade, né, diante da morte do nosso companheiro Antônio Eduardo. Até amanhã com mais um resumo do dia.